Uma lenda nos anais da humanidade, por J.D. Radcliffe. Há alguns anos, num restaurante de La Plata, na Argentina, centenas de clientes comeram uma salada que se encontrava contaminada por uma toxina causadora de botulismo, uma forma gravíssima de intoxicação alimentar. Depois de se terem registrado 30 mortes, o terror apossou-se da cidade. Imediatamente foi feito um apelo a um laboratório de Paris e, antes de terminar o dia, centenas de ampolas de soro voavam sobre o Atlântico. Esta pronta ação salvou as vidas de outros tantos doentes que sofriam da mesma intoxicação. Numa plantação de cana-de-açúcar em Madagascar, entre parênteses, agora República Malgache, declarou-se uma epidemia da peste bubônica. Uma equipe médica dos 21 postos deste mesmo laboratório de Paris, vinda imediatamente de avião, conseguiu deter o surto epidêmico. Deste modo, muitos milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo devem a sua vida ao Instituto Pasteur de Paris. Fundado em 1888, quando quase todas as descobertas médicas eram ainda produto de tentativas levadas a cabo por investigadores, trabalhando individualmente nos laboratórios das universidades, o Instituto Pasteur iniciou a era da medicina científica, pela qual grupos de homens com uma preparação especial planejavam o ataque a diversas doenças mortais. Durante os últimos 76 anos, o Instituto prodigalizou à humanidade novos medicamentos e vacinas. Louis Pasteur nasceu em Dole, na França, no dia 27 de dezembro de 1822. Até 1885, este homem, de pequena estatura, barbicha rala e com uma perna parcialmente paralisada, era quase um desconhecido do mundo não científico. Já antes dele, outros investigadores tinham visto e descrito micróbios, mas Pasteur foi o primeiro a aperceber-se da sua importância vital, tanto benéfica como nociva. Pasteur escreveu livros sobre a fermentação que ainda hoje são verdadeiras bíblias para as indústrias do vinho, da cerveja e do vinagre. Estabeleceu as bases da cirurgia asséptica, numa época em que a infecção era o terror das salas de operações, e descobriu o processo da pasteurização do leite, que havia de salvar milhões de crianças da morte pela tuberculose. Em seguida, Pasteur impôs a si próprio uma nova tarefa. No seu minúsculo laboratório da Rua de Ulm, em Paris,
deu início aos trabalhos destinados a combater a raiva, uma doença tão virulenta que, até aquela data, não constava na história da medicina que alguma pessoa lhe tivesse sobrevivido. Pasteur pensou que, se o vírus da raiva fosse suficientemente enfraquecido, poderia ser usado como vacina preventiva que estimulasse o organismo a elaborar defesas contra o vírus mortal, ou seja, o vírus puro. Arriscando a própria vida, sugava, com o auxílio de um tubo de vidro, a saliva das bocas escumantes de cães raivosos, injetando-a logo a seguir em coelhos. Quando a doença começava a manifestar-se nestes, extraía-lhes a espinal medula, principal vírus da raiva, na esperança de que o vírus enfraquecesse até atingir uma completa inocuidade. As medulas eram então expostas à dessecação. As experiências feitas em animais demonstraram que a sua intuição estava certa. Uma emulsão obtida das medulas postas a secar durante 14 dias não só se tornava inoperante nos animais cobaias, como também os defendia contra a própria doença. Poderia esta emulsão proporcionar igual proteção aos seres humanos? Pasteur teve a oportunidade de responder a esta pergunta decisiva a 6 de julho de 1885. José Meister, um rapazito de 9 anos, havia recebido 14 mordeduras de um cão raivoso, pelo que estava condenado a uma morte certa. Contudo, Pasteur sabia que, se administrasse a vacina e esta falhasse, os médicos, seus inimigos, o poderiam acusar de assassino. Com uma preocupação angustiosa, Pasteur injetou à criança uma vacina extraída da medula de coelho, dessecada durante 14 dias. No dia seguinte, aplicou-lhe uma dose mais forte de uma medula de 13 dias, e assim sucessivamente continuou o tratamento. Por fim, a criança recebeu uma dose extraída da medula de um coelho que tinha morrido no dia anterior. Tal como Pasteur havia esperado, a resistência da criança aumentara a tal ponto que, mesmo aquela injeção, ordinariamente mortal, não produziu qualquer reação. O rapaz estava salvo. A extraordinária notícia propagou-se rapidamente. Multidões de pessoas que haviam sido mordidas por cães raivosos afluíram ao pequeno laboratório na rua Doume, na esperança de serem curadas. Entre elas encontravam-se 19 camponeses russos que haviam sido mordidos cerca de 2 semanas antes por um lobo raivoso.
sabiam uma única palavra de francês: Pasteur. Havia decorrido tanto tempo desde que tinham sido atacados que Pasteur já poucas esperanças acalentava de os salvar. Mesmo assim, não deixou de tentar, e 16 deles sobreviveram. Nenhum triunfo científico, até aquela data, despertara tanto o interesse público. Espontaneamente gerou-se um movimento à escala mundial. Pasteur disporia do seu próprio instituto de pesquisas. Abriram-se subscrições para as quais as próprias crianças das escolas contribuíram com as suas moedas. Na Itália, um jornal de Milão recolheu milhares de liras entre os seus leitores. Czar Alexandre III da Rússia enviou uma avultada quantia, e o imperador do Brasil e o sultão da Turquia igualmente contribuíram. Assim se começou a erigir o grande edifício em tijolo da Rue du Toit, posteriormente chamada Rue de Dr. Rose, um dos mais eminentes discípulos de Pasteur. Na cerimônia inaugural, que teve lugar a 14 de novembro de 1888, e a qual assistiu o presidente da República Francesa e outras personalidades, Pasteur estava tão comovido que foi seu filho quem teve de ler o discurso enquanto ele enxugava as lágrimas. Embora Pasteur tivesse uma saúde muito débil, sempre o seu espírito foi fértil em planos e projetos. Sabido que se necessitava urgentemente de investigadores experimentados, o seu instituto seria um centro de preparação. Como não havia empresas que produzissem soros e vacinas, o Instituto encarregar-se-ia também disso. Como a doença não conhece fronteiras internacionais, os próprios membros do Instituto Pasteur combatê-la iam em todo o mundo, fazendo apelo a todas as suas energias já fracas. Pasteur dirigiu pessoalmente o trabalho dos seus talentosos colaboradores. Alberto Yersin iria a Hong Kong para combater a peste bubônica. Entre parênteses, finalmente tinha conseguido identificar o bacilo responsável e elaborado um soro preventivo. Pierre Rose permaneceria em Paris para se dedicar à luta contra a mais temível doença infantil, a difteria. Pasteur só conseguiu ver o primeiro dos grandes triunfos do seu instituto em 1894, um ano antes da sua morte. Rose tinha já preparado uma antitoxina contra a difteria no Hospital Infantil Rose. Dividiu os doentes atacados de difteria em 2 grupos. Um recebeu o melhor tratamento que lhe podia ser ministrado até então, entre parênteses, mas sem antitoxinas. Ao outro aplicou-se
o novo tratamento à base de antitoxinas. De 520 crianças tratadas pelos métodos convencionais, 60% morreram. Das 488 que receberam a antitoxina de Hooks, apenas 25% não venceram a doença. O caminho estava, pois, aberto para a destruição deste pavoroso mal. Durante anos, o Instituto Pasteur adquiriu a fama de ser o laboratório de pesquisas médicas mais fecundo dos 5 continentes. Um dos seus maiores êxitos foi a vacina BCG, entre parênteses, iniciais do bacilo Calmette-Guerin, assim chamado em honra dos 2 investigadores do Instituto contra a tuberculose. Esta vacina já foi aplicada a mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo e a ela se atribui a forte repressão da epidemia da tuberculose que invadiu a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Foram também os colaboradores de Pasteur que produziram o primeiro antihistamínico e o primeiro curare sintético, relaxante muscular que suspende as contrações e imobiliza os órgãos, simplificando assim a cirurgia abdominal. Foram também os colaboradores de Pasteur que produziram o primeiro antihistamínico e o primeiro curare sintético, relaxante muscular que suspende as contrações e imobiliza os órgãos, simplificando assim a cirurgia abdominal. Através da história, o tifo tem sido um implacável companheiro de guerra. Esta doença infecto-contagiosa é transmitida pelos piolhos e desenvolve-se, sobretudo, entre os aglomerados de populações evacuadas das suas casas e carecentes de instalações e medidas sanitárias. Num dos momentos da investigação científica dos nossos dias, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Paul Giraud, do Instituto Pasteur, descobriu uma vacina contra o tifo. Durante a guerra, a Cruz Vermelha Internacional distribuiu mais de 7 milhões de doses nos acampamentos de prisioneiros e noutras áreas ameaçadas. Tudo isto contribuiu enormemente para salvar a Europa do que poderia ter sido um dos maiores desastres dos tempos modernos. Enquanto nos Estados Unidos o Dr. Jonas Salk e o Dr. Albert Sabin faziam investigações sobre a vacina contra a poliomielite, um membro do Instituto Pasteur, o Dr. Pierre Lepne, trabalhava em Paris com a mesma finalidade. Os 3 descobriram vacinas satisfatórias e, graças a elas, milhões de crianças em todo o mundo receberam proteção contra a polio. O Instituto Pasteur realizou igualmente uma magnífica tarefa na aplicação das suas descobertas. A sua cadeia de laboratórios circunda o globo,
desde Martinica, nas Antilhas, até Nouméa, no Pacífico. Graças ao trabalho levado a cabo pelas equipes móveis de vacinação na antiga África Ocidental francesa, outrora um foco de febre amarela, desde 1953, que não se registra naquela área, um único caso dessa doença. O atual Instituto Pasteur está a uma grande distância do minúsculo laboratório em que o seu fundador iniciou as suas pesquisas na rua de Ulm. Cerca de 2.000 pessoas trabalham no aglomerado de edifícios de Paris e nos subúrbios de Garches, e outras 2.000 nos postos distribuídos por todos os países. Pasteur insistiu em que o seu instituto permanecesse absolutamente independente. A verba anual de que dispõe não depende de qualquer subsídios oficiais. As suas receitas provêm exclusivamente da venda de soros e vacinas, de donativos, de subsídios concedidos por fundações e de fundos obtidos por legados. Enorme ativo buliçoso. O Instituto conserva ainda lembranças dos seus primeiros dias. Num dos jardins ergue-se a estátua de bronze de um menino, José Meister, o primeiro a ser salvo da raiva e que durante toda a vida foi porteiro da instituição. Os aposentos de Pasteur no seu querido instituto mantêm-se exatamente como se encontravam quando faleceu. Os seus instrumentos e notas de laboratório estão expostos em vitrinas. Chamou-se a Pasteur uma lenda nos anais da humanidade. O mesmo se pode dizer do instituto por ele fundado. Mais uma biografia. O Mangal das Garças, Belém do Pará, Brasil. Mais um vídeo inteligente. Graças a Deus. Graças a Deus. Ajuda aqui.
Um feliz domingo. De José Roberto Almeida Valente.